Amados, a palavra do Senhor, ela diz em Tiago capítulo 1, versículo 22 em diante, né? Daqui a pouco eu vou entrar no texto que nós vamos receber a palavra, mas tudo que eu estou falando aqui é justamente num desejo do meu coração que o Senhor colocou, para que você vença todas as batalhas em 2026. Este é o propósito de nós como pastores para a tua vida. Todas as vezes que nós oramos pela tua vida, o nosso desejo é ver você dar certo. O nosso desejo é ver você ter vitória em todas as áreas. O nosso desejo é ver você testemunhar das obras de Deus na sua vida. E uma das coisas que a palavra do Senhor ela nos ensina em Tiago capítulo 1, versículo 22 é: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa, olha o detalhe, mais o homem, mais a mulher, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha o que a palavra de Deus ela está nos ensinando, queridos. Quando nós entramos num culto como esse, nós ouvimos atentamente aquilo que a palavra do Senhor ela traz para a nossa vida, e nós começamos a praticar esta palavra, não tem como a nossa vida dar errado. Eu estava assistindo uma live que o pastor Héctor fez esta semana, e ele estava falando de 3 coisas, dando 3 conselhos, na verdade, 3 coisas importantes para a nossa vida. E eu falei: olha, nós não precisamos de nada mirabolante, tentar subir aqui no altar e mostrar para você algo sobrenatural assim, que é difícil de entender, porque Deus trabalha nas coisas simples. Ele falou de 3 áreas que está na palavra da nossa vida, que nós precisamos cuidar em 2026. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Quem assistiu? Está vendo? Ó, tem gente que não assiste. Pega o chinelo, pastor, não pode ser a Havaiana. 3 coisas que ele falou: cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. É coisa simples, mas a gente não faz. Esse ano você está convidado a entrar na equipe da maratona da Igreja Mover em Amor. Eu nunca vi tanta gente gostar de correr que nem está tendo agora. Até eu, gente. Já fiz os meus 5 km. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus por mim aí, me ajuda aí. Aleluia, glória a Deus, milagres acontecem. Aleluia. A minha esposa é maravilhosa. Eu preciso ouvir essa voz. Eu preciso ouvir voz de pessoas que vão me incentivar a viver 2026 abençoado. Então toda vez que você ouve a voz de Deus através de alguém, você tem que estar ligado nessa voz, porque essa voz pode mudar a história da sua vida. Entendeu? Porque existem diversos tipos de vozes. Eu quero falar sobre isso nesta manhã rapidamente, porque eu quero cear também. Mas existem diversos tipos de vozes que nós precisamos escutar, mas tem outras que nós precisamos nos libertar delas. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, em que a palavra do Senhor ela diz assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te
exaltará sobre todas as nações da terra. Não vai ter um lugar que você vai que você não vai prosperar. E a Bíblia continua dizendo: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, amados, para começar, o que o texto está dizendo? Quando eu ouço a voz do meu Deus, eu começo a caminhar segundo a direção dele na minha vida. A Bíblia não fala que eu tenho que correr atrás das bênçãos. A Bíblia não está falando que eu tenho que ir na igreja do profeta Antônio. A Bíblia não diz que eu tenho que ir atrás da profetisa procurar a bênção de Deus. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, elas me alcançam. Olha que coisa tremenda, queridos. Você já viu, quem aqui gosta de shopping? Shopping. Eu e a minha esposa, a gente era viciado, agora diminuiu um pouco. A gente era meio que viciado, e agora que mora perto de um monte de shopping, então a gente todo final de semana era shopping. E uma coisa que chama muita atenção em shopping é o quê? É quando você vai entrar. Quando você vai entrar, não tem aquelas portas de vidro, na hora que você chega perto, o que acontece? Elas abrem automaticamente para você, não é verdade? E é justamente isso que acontece na nossa vida, quando a gente entra num culto como esse, ou como todos os outros cultos que vão acontecer em 2026, e você presta atenção na palavra que está sendo ministrada, e você sai da igreja já preparado, alguns até anotam a palavra, e começam a praticar essa palavra. Sabe o que acontece? Você não vai precisar nunca buscar a profecia, a oração. Sabe por quê? Porque quando você pratica, automaticamente as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Aí você está desempregado, uma porta de emprego abre automaticamente para a sua vida. Sabe por quê? Porque você praticou a palavra. Você está doente, automaticamente você é curado. Por quê? Porque você praticou a palavra, não foi apenas um ouvinte. E assim, sucessivamente. Sabe por quê? Porque muitas palavras serão ministradas neste altar em 2026, e eu tenho certeza que se nós praticarmos estas palavras, queridos, aquilo que nós fizemos na entrada de ano, no culto da virada, vai ser um culto de testemunhos poderosos. O pastor não vai poder pregar, pastor, nesse final de ano, na entrada deste ano para 2027. Sinto muito, você não vai poder pregar a palavra. Sabe por quê? Vai ter tanta gente querendo dar o testemunho de vitória, que nós vamos ter que fazer um culto de 4, 5 horas aqui, e as pessoas glorificando e louvando a Deus. É um louvor tocando, adorando aqui, é o testemunho, adoração, testemunho, adoração, testemunho. Sabe por quê? Porque nós, mover em amor, seremos uma igreja que vamos praticar a palavra em 2026, e as bênçãos vão nos alcançar. Sabe, você vai ser abraçado pelas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Mas nós precisamos, queridos, dar ouvidos às vozes certas. Isso é muito importante para a nossa vida. E a palavra do Senhor, ela diz, aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 2 em diante, diz assim: a nossa voz também tem que ser a voz certa, sabia? Estava pensando sobre isso também. Quando a pastora Fabiana, ela me incentivou aqui agora, para que eu continue exercitando, correndo, o que ela fez? Ela usou a voz que eu preciso. Porque se ela falar, sua perna está doendo, meu marido, você não pode mais correr, você vai acabar trazendo problema para a sua perna, sabe o que ele ia fazer? O que? Alguém pode me responder? Eu quero vocês me ajudando hoje. O que ele ia fazer? Desanimar. Aí eu ia parar. Mas quando ela falou, vai, olha, glória a Deus e tal, não sei o que, eu falei, oh, aleluia, eu vou continuar, porque vai dar certo. Então nós temos que tomar cuidado com as vozes que nós ouvimos, e também com aquilo que nós falamos para as pessoas, porque você pode ser um canal de bênção ou um canal de maldição para a vida das pessoas. E a Bíblia, ela fala aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 2,
todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua, é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que o apóstolo Tiago está falando aqui? Que nós precisamos entender que quando nós declaramos Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos vigiar as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque essas palavras que saem da nossa boca podem determinar o nosso futuro ou o futuro das pessoas ao qual nós nos relacionamos. Se você chegar para o seu filho e falar para ele: olha, você é burro mesmo, olha a sua nota, sua nota está baixa da escola, sabe o que provavelmente vai acontecer com o seu filho? Ele vai crescer alguém que não vai dar certo em quase nada. Porque você já liberou uma palavra sobre a vida dele, amaldiçoando a vida dele, como diz aqui no texto de Tiago. Então nós precisamos vigiar as palavras que saem da nossa boca. Sabe por quê? Porque aquilo que você fala, provavelmente você vai viver. Porque é bíblico isso. Se você começar a falar que você não vai dar certo em algo, provavelmente você não vai dar certo naquilo. Por quê? Porque você já está declarando para que o mundo espiritual saiba que você não vai dar certo mesmo. Agora, quando você usa a sua boca para abençoar, com certeza você vai atrair as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que você determinar com a tua boca. Então, quando você acordar de manhã, a partir de hoje, já acorde liberando palavras de bênção para a tua vida, para a tua família. Já começa a ser um profeta de bênção e não de maldição. Mas as pessoas, elas pensam: mas pastor, você não está na minha pele para saber o que eu estou passando. Se você tivesse a mulher, o marido que eu tenho, você não ia conseguir abençoar, porque isso só me dá trabalho. Você não está na minha casa para ver o meu filho, o que ele faz. Ele sempre está sendo mal educado comigo, ele xinga, ele faz, ele acontece. Não, querido, não importa o que você está vendo, importa o que você acredita que Deus pode fazer. Então, quando você está diante de uma situação difícil, passando por uma prova, por uma tempestade, como nós falamos alguns dias atrás, a sua boca ela pode determinar o silêncio, a bênção do Senhor sendo derramada sobre esta área da vida. Você pode chegar e declarar: olha, eu estou aqui vivendo uma situação dentro da minha casa de luta, de contenda. Você começa a declarar: Senhor, eu creio, eu profetizo, eu declaro, a paz do Senhor, ela está na minha casa. Eu estou com problema financeiro. Eu declaro: eu sou o homem mais feliz dessa terra, porque eu sou uma pessoa muito próspera.
Eu falo isso o tempo todo para Deus quando eu saio de casa, queridos, quando eu faço as minhas orações. Eu não quero saber o que eu estou vivendo no momento, eu quero saber o que tem reservado para mim. Eu quero saber o que Deus já preparou para a minha vida. E eu começo a liberar palavras de bênção para a minha vida, para a minha família, para a igreja, seja para quem for. Então nós precisamos mudar em 2026 o nosso vocabulário. E nós precisamos também não permitir que vozes de fora venham contaminar e roubar a nossa fé, venham colocar tristeza no nosso coração, queridos. Então quais vozes nós precisamos, e quais vozes nós precisamos ser libertos? A primeira, as vozes dos nossos pensamentos pessimistas, amém? A Bíblia fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Os nossos pensamentos, amados, nos levam a ter ações, nos levam a tomar atitudes. Muitas pessoas, elas são enganadas pelas vozes dos seus pensamentos. Existem pessoas que só de pensarem que podem ser derrotadas, já se entregam e perdem a força para lutar. Quem que já viveu isso aqui? Só de você imaginar que você não é capaz, você já se entristece, ou é só eu? Às vezes você está, só de você imaginar: meu Deus, eu não nasci para isso, eu não vou nem tentar porque não vai dar certo. E você acaba não tentando, por quê? Porque existe uma voz no seu pensamento declarando que você não vai conseguir. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer em 2026 é justamente nos posicionar contra as vozes contrárias. Todas as vezes que vier uma voz contrária àquilo que a palavra de Deus determina sobre a sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai se levantar contra esta voz, você vai orar e você vai declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Amém. Em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos, para ser libertos dessas vozes contrárias, o quê? Nós precisamos, em primeiro lugar, meditar mais na palavra. Hoje em dia as pessoas, elas não leem Bíblia. Será que eu estou falando dessa igreja? Não, né, pastor? Todo mundo aqui lê a Bíblia todos os dias, um livro da Bíblia toda semana, uma bênção, não é verdade? Faça um propósito. Eu fiz um propósito com Deus no início desse ano. Quantos dias tem em janeiro? 31? Quantos capítulos tem Provérbios? Um por dia você mata o livro de Provérbios e se torna uma pessoa sábia. Amém? Um provérbio por dia, começa a partir de hoje. Você está atrasado, hoje é dia 5, né? 4. Tem 4 provérbios para você ler hoje, para ficar em dia. E no dia 31 você vai comemorar e pagar um jantar na churrascaria, falando: consegui, pastor. Amém? Eu comecei a ler o Antigo Testamento em casa e o Novo Testamento no meu trabalho. Levei a Bíblia semana passada para o meu trabalho. Todos os dias que eu chegar lá, eu vou ler 2, 3 capítulos do Novo Testamento, e em casa eu vou ler 2, 3 capítulos do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu começar a me envolver com a palavra de Deus, a voz de Deus, ela vai vir sobre a minha vida, e não tem como 2026 dar errado para mim. Não vai ser presidente que vai ser eleito, reeleito, não vai ser deputado, não vai ser nada que vai mudar a história da minha vida. Sabe por quê? Porque eu vou estar cheio da palavra de Deus, e Ele é soberano sobre qualquer coisa. Amém. Aleluia. Então quando você faz esse propósito, eu vou meditar na palavra de Deus, tenha certeza na sua vida, isso vai trazer a diferença entre você e outras pessoas da própria igreja. Porque você vai ser uma pessoa que medita na palavra, mas vai ter outros que não vai meditar. Você vai estar à frente. Levante a tua mão e fala: eu vou estar sempre à frente. Amém? Vou estar sempre à frente. Olha, irmão, se você não vai ler, o problema é teu. Eu vou meditar nas escrituras, eu vou orar a palavra, eu vou estudar a palavra, eu quero ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é a única que vai mudar a minha história. Amém? Em nome de Jesus.
Em segundo lugar, é ter comunhão com Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ter comunhão com Deus através da oração. E uma das coisas que nós vamos fazer neste ano, como igreja, é buscar mais a presença de Deus aqui na igreja, nos cultos de oração, dentro da nossa casa. Nós vamos nos envolver na comunhão com Deus através da oração. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor e nós vamos ouvir a voz de Deus na nossa vida também. Não tem como não vencer 2026. Se você está orando, você vai vencer todas as batalhas. Por quê? Porque Deus ele vai começar a te dar direção daquilo que você deve fazer, onde você deve ir, atitudes que você deve tomar através da oração. A presença de Deus vai fazer parte do seu dia a dia, sabe por quê? Porque você vai falar com Ele em todo momento. Você está dentro do carro, oração. Você está no seu trabalho, pede direção de algum problema que está vivendo lá. Você está na sua casa, você está orando, e Deus ele vai estabelecendo um tempo de vitória na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, queridos, nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus em oração e falar somente aquilo que edifica. O que você tem falado nas rodinhas? Eu comecei a me repreender. Eu vou assumir o erro aqui, tá? Porque vocês não querem assumir mesmo, né? Estou brincando. Vai começar por mim, tá? Eu comecei a ficar pensando sobre isso. O que eu estou falando, gente? Quando eu estou nas rodinhas, qual tem sido o meu vocabulário? Né? Será que eu estou falando mal do meu irmão que precisa da minha oração? Será que eu estou agindo de forma certa? Ou eu estou sendo um abençoador da vida dele? O que está saindo da minha boca? Qual é a voz que está saindo da minha boca quando eu não estou assentado aí recebendo a palavra? O que eu estou falando do meu familiar? O que eu estou falando dos meus filhos? O que eu estou falando do meu casamento? O que eu estou falando dos irmãos da igreja? Qual é a voz que está saindo de dentro de mim? Eu comecei a pensar justamente nisso, porque o Senhor me fez lembrar de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, significa que 2026 eu tenho que me posicionar de outra forma. Eu tenho que pensar só nas coisas boas, eu tenho que liberar palavras boas para as pessoas. Você tem que me encontrar quando eu chegar na igreja e falar: ô pastor Roberto, glória a Deus pela tua vida, eu te abençoo em nome de Jesus. Porque foi isso que eu fiz quando eu cheguei na igreja. Eu peguei os 2 filhos do Will, eu peguei na mão do filho dele e falei: fala uma palavra para mim aí agora. Aí ele ficou, eu sabia o que falar. Eu falei: não, eu não vou soltar sua mão enquanto você não falar. Aí ele ficou pensando, Deus te abençoe. Eu falei: glória a Deus. Peguei na mão da filha dele, agora é a sua vez. Fala uma palavra para a minha vida aí, né? Eu acho que ela falou: Deus te prospere. Eu falei: glória a Deus. Eu já recebi 2 palavras logo na porta ali, forçado, mas recebi. Então força um pouquinho para me abençoar. Fala assim: pastor, eu te abençoo. Ai, que alívio. Quando você vê, estou brincando, mas tem essas atitudes de abençoar as pessoas. Tem essas atitudes de refrear a sua língua. É difícil, porque o texto lá de Tiago que nós lemos fala que a língua, ela ao mesmo Deus que nós louvamos, nós amaldiçoamos o nosso irmão. Com a mesma boca que nós abençoamos, glorificamos a Deus, nós usamos para amaldiçoar o nosso irmão. Isso não é bom. Então 2026
É o ano de você liberar palavras para mudar a história de famílias inteiras. É o ano de você mudar a história da sua própria casa, da sua própria família. É o ano de você se mover de forma diferente. Pastor, 2025 foi difícil, foi muita luta, muita batalha. Eu quero dizer uma coisa para você: se você tomar essas atitudes que o Senhor está ministrando no teu coração nesta manhã, a sua vida vai ser uma grande bênção em 2026. Você vai viver sonhos que você jamais imaginou que iria viver. Eu não estou aqui querendo ser como está ministrando em muitos lugares aí, Deus vai resolver o teu problema. Não, teu problema vai ser resolvido com as suas atitudes de fé. Porque a Bíblia nos ensina, ser tu uma bênção. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala, eu vou ser uma bênção na tua vida. Faz uma forcinha aí mesmo que você não... Aleluia! Eu vou ser uma bênção na tua vida. Eu vou ser uma bênção na tua vida. Estou falando para vocês todos aí, ó. Eu vou ser uma bênção na tua vida. Sabe aquele abraço que eu te dou de vez em quando eu entro na igreja, quando eu te vejo? É a bênção do Senhor sobre a tua vida. Todos os cultos que eu te abraçar, pode ter certeza, eu desejo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Hoje, quando acabar esse culto, você vai abraçar alguém e você vai declarar, eu quero ser uma bênção na tua vida. Vamos fazer isso já hoje? Amém? Quando acabar esta palavra, quando nós tomarmos a ceia, você vai abraçar alguém, você vai falar, eu quero ser uma bênção e vou ser uma bênção na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, porque este é o mover que Deus espera da igreja de Jesus. Uma igreja, como eu ministrei lá no nosso, lá em Itanhaém, na nossa confraternização, uma igreja que caminha em unidade, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Você precisa ser liberto daqueles que roubam a sua fé. A Bíblia diz, Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Olha só, é simples, está escrito. Chegou no lugar, começou a comunhão com o ímpio, começaram a falar coisas que não tem nada a ver com a igreja, com Deus, com bênção. Sai de perto, não ande na roda de escarnecedor de forma alguma. Lá no teu trabalho tem um monte, não tem, gente? Pelo menos no trabalho da minha esposa, ela fala que tem alguns. Então, você tem que ser um canal de bênção naquele lugar. Começou a zombar, tchau, aqui não é o meu lugar, eu não quero aprender isso. Eu quero viver a palavra do Senhor, sabe por quê? Porque você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e você vai dar o fruto na estação própria. Você vai ser uma árvore frutífera em 2026, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. A nossa fé muitas vezes, queridos, ela é roubada porque damos ouvidos à voz do inimigo. Muitas vezes nós somos roubados por ouvir a voz do inimigo. Sabe, uma vez uma pessoa, eu fiquei desempregado, trabalhei 11 anos numa empresa e falei para a pastora Fabiana, vamos abrir uma loja de cosméticos, lembra disso, amor? Uma pessoa chegou para mim e falou, não, agora não é tempo de você abrir loja de cosméticos, agora é tempo de você fazer isso, e começou a determinar o que eu deveria fazer com o meu dinheiro da indenização. E eu fiz o que a pessoa fez, e eu praticamente passei fome mais uma vez na nossa vida, porque eu gastei todo o dinheiro, todo aquele recurso, e não prosperei em nada, fiquei sem ter dinheiro para pagar a prestação da casa. Sabe por quê? Alguém veio com uma voz contrária àquilo que é a voz de Deus, e determinou o meu fracasso. É muito sério isso que eu estou falando, queridos. Então tome muito cuidado com aquilo que as pessoas elas falam para você, porque elas podem roubar a tua fé. Sabe aquela pessoa que você, uma vez um amigo meu comprou um carro,
E eu cheguei na igreja, olhei aquele carro dele e falei, cara, glória a Deus, Deus te abençoou, que Deus prospere, abençoe esse carro. Aí a pessoa já chegou para mim e falou, não, eu não quero só isso não, abençoe esse carro, ora por ele aí. E começou a pedir oração pelo carro. Eu falei, eu vou orar pelo carro sim, por que não? Tem gente que diz, você ora pelo seu cachorro? Quem ora pelo cachorro? Aqui. Olha lá, tem vários, ó. Ora pelo cachorro. E eu orei pelo carro dele. Eu falei, Senhor, abençoe esse carro, que esse carro nunca quebre. Abençoe o sistema elétrico, hidráulico, mecânico, eletrônico. E comecei a rodar o carro dele, orando pelo carro dele, desejando, falando para ele, cara, que felicidade ver você prosperar, que felicidade ver você conquistar. Esse deve ser o desejo do nosso coração para as pessoas. É você ver o seu irmão prosperando e falar, glória a Deus pela tua vida, como é bom ver você dar certo. Sabe o que acontece? Quando você faz isso, você atrai a bênção do Senhor sobre a tua vida também. Você começa a caminhar numa dimensão de milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Coloque-se em pé no teu lugar. Nós precisamos entender qual é a voz que nós temos que ouvir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus na nossa vida. A Bíblia, ela fala que um dia, em Marcos capítulo 10, versículo 46, fala sobre isso. Um dia Jesus, ele está passando em Jericó. E passando em Jericó, a Bíblia fala num texto que nós muito conhecemos, o cego Bartimeu, ele está lá no meio do caminho. A palavra do Senhor, ela diz que quando ele fica sabendo, alguém fala para ele, Jesus está passando por aqui. A palavra do Senhor diz que quando ele fica sabendo, ele percebe que Jesus está por perto, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a clamar e daqui a pouco começam vozes contrárias. Cala a boca, não vai incomodar o mestre. E ele não dá lugar para aquelas pessoas, ele continua gritando, porque ele acredita que aquela é a oportunidade dele viver a cura sobre a sua vida. Amados, esse texto ele me chama a atenção porque nós podemos ver alguém que não tem tempo para viver o fracasso, alguém que não quer dar ouvidos para aquilo que quer afastar ele da presença de Deus, alguém que quer viver o milagre. E a Bíblia fala que Jesus, ouvindo, manda chamá-lo. E o texto é tão tremendo que estas mesmas pessoas, olha, o mestre está te chamando, vamos lá, eu vou te levar até o mestre. A palavra do Senhor, ela diz, queridos, que este cego, ele é levado até Jesus. Ele não podia ver, mas ele ouve uma voz, o que queres que eu te faça? Aleluia. Quando ele ouve essa voz, a vida dele muda completamente a partir daquele dia. Senhor, que eu possa ver. E Jesus libera uma palavra de cura para aquele homem. E aquele homem volta a ver. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento ele começa a seguir Jesus. Ele não estava ali imaginando a obra que iria ser feita na vida dele, porque a princípio era ser curado, mas quando ele é curado, ele fala, não, porque a cura não é o suficiente, eu quero estar junto com ele, eu quero estar na presença dele, eu quero ser o seguidor dele. E o Senhor nesta manhã, ele te fala, feche os teus olhos, o Espírito Santo está ministrando no meu coração nesse momento. Quais são as vozes que você tem ouvido e tem trazido desânimo na sua vida? O Espírito Santo está falando ao meu coração algo muito forte nesse momento, queridos. Tem pessoas aqui que você está meio desanimado com este ano, apesar de estar começando agora.
porque você deu ouvido a vozes que traziam roubo sobre a sua vida, vozes que te trouxeram tristeza, vozes que te desanimaram, vozes que roubaram a sua esperança. Mas o Espírito de Deus, Ele está falando com você nesta manhã, Ele está declarando: essas vozes, elas não vão roubar aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Apenas creia. E Jesus, como Ele fez com aquele cego naquele dia, Ele faz com você nesta manhã. E Ele fala no teu espírito, Ele fala no teu coração, Ele fala no teu mais íntimo nesta manhã. E Ele quer ouvir a tua resposta. O que queres que eu te faça? Comece a colocar a tua vida diante do Senhor nesta manhã. Responda a Ele esta pergunta. Declare diante deles: Jesus, eu quero viver a restauração. Jesus, eu quero uma porta aberta. Jesus, eu preciso de uma cura. Jesus, me ajuda nesta luta na minha casa. Jesus, o Senhor está vendo as minhas necessidades. Jesus, eu preciso que o Senhor faça este milagre na minha vida. Comece a falar para Ele: Jesus, eu preciso que 2026 seja diferente, porque 2025 foi tanta luta, tanta batalha, tantas foram as derrotas. Mas Jesus, hoje eu ouvi a tua voz e o Senhor me perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus, eu me levanto nesta manhã desta cadeira, como aquele homem se levantou daquele chão e foi levado até a tua presença. Eu vou até a tua presença neste momento, Senhor. Eu declaro que eu preciso diante do Senhor. Senhor, eu quero colocar diante da tua presença esta igreja, cada um dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Por isso, em nome de Jesus, atenda ao clamor dos teus filhos, Pai, porque a tua voz é a voz que nós queremos ouvir nesta manhã. Porque quando nós ouvimos a tua voz, Pai amado, nós vivemos o sobrenatural como aquele cego. Libera, Pai, uma palavra sobre cada vida nesse momento. Que a paz do Senhor chegue sobre a sua vida. Que a prosperidade do Senhor seja derramada sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor alcance o teu casamento. Que a bênção da saúde invada a tua vida, a tua família, os teus filhos. Que portas sobrenaturais venham ser abertas, portas de emprego sejam abertas ainda hoje. Que restaurações que você precisa, você venha viver. Eu libero essas palavras sobre a sua vida. Eu declaro que em 2026 as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. As bênçãos do Senhor vão te marcar poderosamente. Eu profetizo e declaro que mês a mês neste ano, em janeiro você vai ter testemunhos de vitória, em fevereiro você testemunhar milagres vividos, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos os meses você vai dar